Sem mencionar a palavra assassinato, terrorismo em Hamas, o Itamaraty confirmou nesta sexta-feira, a morte da cidadã brasileira Carla Stelzer Mendes, de 42 anos. Ela é a terceira vítima dos atentados terroristas ocorridos no último dia 7 de outubro. Ela também estava no Festival de Música Eletrônica Universo Paralelo, que foi realizado a 5 quilômetros da faixa de Gaza, onde foram também assassinados o gaúcho Hanani Glazer e a carioca Bruna Valeanu. Segundo o governo de Israel, o Hamas matou 260 pessoas na festa rave. Tá? Segundo o comunicado, não sei se dá para colocar aí, Matheus, o comunicado do Itamaraty. O Matheus aqui está dando nosso joinha aqui. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Carla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. Vamos ver se a gente ainda consegue pegar o comunicado completo do Itamaraty. Mas, enfim, enquanto o Matheus coloca na tela esse comunicado, me parece, o Duda, e aí eu vou entrar um pouco na diplomacia brasileira. Depois a gente vai falar direitinho da capa da Cruzeiro, acho que ela é uma capa que ela dialoga com esse comunicado. Pode subir, Matheus. Que aí foi um comunicado basicamente frio, né? Sem muitas informações. Está aí, comunicado curto, frio. Me parece que o governo brasileiro, Duda, cada vez mais, né, ainda tem essa dificuldade de classificar o grupo Hamas como um grupo terrorista. Nós já tivemos mortes de brasileiros que foram executados, não estavam numa guerra, estavam numa rave, simplesmente estavam numa rave, curtindo a vida, aproveitando a vida, e foram sumariamente executados. E o governo brasileiro ainda teima, em não classificar esse grupo como um grupo terrorista. Enfim, eu acho uma postura inacreditável. Eu imaginei, inclusive você me falou isso na terça-feira, se não me engano, quando o governo brasileiro começou a condenar os ataques, você me falou, eu até falei, Duda, me parece uma mudança de postura. Mas aí você, inclusive, me alertou. Wilson, eu acho que você está sendo otimista demais. E hoje, sexta-feira, eu posso te falar, Duda, eu acho que eu estava sendo otimista demais e você estava completamente certo, porque o governo brasileiro ainda resiste a chamar as coisas pelos nomes certos. Terrorismo. Exatamente. E resiste a chamar as coisas pelos nomes certos, porque são vítimas israelenses. Digo isso porque uma pesquisa simples no site do Itamaraty, ali nas notas à imprensa, com a palavra terrorista, você vê que o Itamaraty, quando você tem um atentado na Turquia, no Afeganistão, em outros países da África, eles dizem atentado terrorista, eles usam a palavra. Não estão usando a palavra porque esse atentado aconteceu em Israel ou porque é o Hamas. O governo brasileiro também até agora não conseguiu juntar terrorismo e Hamas na mesma frase. E ontem a gente teve uma nota burocrática do Itamaraty explicando por que o Brasil não inclui o Hamas na lista de entidades terroristas. Né? É interessante a explicação, e eu acho, Wilson, que aí é uma hora que a gente precisa ter uma discussão na sociedade brasileira, porque a gente já tem 3 brasileiros mortos na mão do grupo terrorista Hamas. Né? O que o Itamaraty diz nessa nota olha, a gente não considera o Hamas como grupo terrorista porque a gente usa a lista do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que não considera o Hamas como grupo terrorista. Então, como a gente usa a lista do Conselho, o Conselho diz que não é terrorista, a gente entende que a gente não vai dizer que é terrorista. Né? Então, mais ou menos, o que o Brasil estava dizendo assim, como a gente não tem uma lista, a gente usa a lista dos outros e não está na lista dos outros. O Conselho de Segurança tem ali os 5 membros permanentes, entre eles a Rússia, e a Rússia tem relações com o Hamas. O Ismael Haniyeh, que é o líder da área política, ala política do Hamas,
vai todo ano para Moscou e se encontra com o Sergei Lavrov. Então, a Rússia não vai permitir a inclusão do Hamas e o Brasil fica à mercê disso daí. O que eu acho, Wilson, é que o Brasil precisa ter a sua lista de organizações terroristas e incluir o Hamas dentro delas. E por quê? Porque vários países têm a sua própria lista. Os Estados Unidos têm a lista, os países europeus têm a própria lista, a Argentina tem a lista, e isso serve para que você, por exemplo, se vier algum membro do Hamas para o Brasil, você proibir a entrada. Isso facilita com que o governo brasileiro consiga congelar os bens dessas pessoas, ou pegar e impedir a atuação das empresas ligadas ao Hamas. E permite também com que o Brasil troque informações com outros países e ajude no combate ao Hamas, né? Então, outros países que também têm a sua lista e têm o Hamas dentro dela, você O Duda travou aqui a conexão dele. O Duda falava justamente sobre essa dificuldade do governo brasileiro em classificar o Hamas como grupo terrorista, tá? Acho que o Duda voltou, Matheus. Eu estou vendo aqui no retorno. Pronto, o Duda Oi, voltou. Tá, eu agora fiquei sim, a fora do oscilação ar, de é isso? sinal normal. Oscilação de sinal, Eu não sei até. absolutamente normal, e isso Tá, acontece. Prossiga, querido. tá. Bom, o meu argumento aqui é que o Brasil tem que ter a sua própria lista de entidades terroristas e que isso facilita no combate ao terrorismo. Você pode trocar informações ou impedir. Tá, o Duda travou mais uma vez, mas o Duda falava justamente isso. Não é que o governo brasileiro precisa também ter a sua lista de entidades, enfim, organizações terroristas, independentemente da classificação do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, hoje, é bom lembrar, já vai ter uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que atualmente é coordenada pelo governo brasileiro. Então, obviamente que esse assunto, eu acho muito difícil que entre em pauta lá no Conselho de Segurança da ONU, mas, enfim, isso mostra realmente a dificuldade do governo brasileiro em chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Duda, acho que a gente já está de volta com você. Voltei, tá. Vamos ver se agora vai. Bom, mas aí eu estava dizendo que em 2019 teve uma cobrança forte ao governo do Bolsonaro para que se incluísse o Hezbollah, que é um grupo libanês, como terrorista. O Bolsonaro chegou até a prometer, não, eu vou fazer isso, né? Tinha uma pressão também dos Estados Unidos, do Donald Trump, para que se fizesse isso. Isso não foi feito por vários motivos. Uma é que o Hezbollah é um partido no Líbano, integra um governo, que em tese é um governo democrático, tem eleições, tem uma comunidade grande de libaneses no Brasil, e tinha uma força de paz do Brasil, que é a Unifil, que ficava ali com participação brasileira entre o Líbano e Israel. Então, vários motivos foram alegados, isso não foi feito. Agora, eu não acho que tenha qualquer motivo para não fazer isso com o Hamas, né? O Brasil quer falar com o governo da Palestina, então fale com a autoridade palestina, que é o governo legítimo dos palestinos, né? Não existe uma força de paz do Brasil lá na faixa de Gaza. Então, eu acho que não haveria nenhum problema para não fazer isso agora. O que falta é uma iniciativa política do Congresso ou do Planalto para realmente fazer alguma coisa eficiente no combate ao Hamas, uma vez que a realidade hoje é que a gente tem 3 brasileiros mortos aí pelas mãos desse grupo terrorista.